Estaremos estudando a palavra do Senhor nessa noite. Você aí da sua casa também, que você possa acompanhar, como a Ágata na abertura disse aqui, que você, mesmo aí da sua casa, não deixe que nada tire a sua atenção, faça como você se estivesse na igreja, né? Então separe esse tempo aí para o Senhor. Depois, quando for assistir posteriormente também, da mesma forma. Jeremias capítulo 8, um estudo importante para a nossa vida. Jeremias capítulo 8, do versículo 4 ao 22. Jeremias capítulo 8, mas capítulo 7 também faz parte do contexto aqui. Mas nós vamos ler o 8, 4 ao 22, para nós ganharmos tempo aqui, tá? Jeremias 8, então, do 4 ao 22, diz assim: Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua, e a todos os astros do céu que eles amaram, aos quais prestaram culto, e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida, em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. Diga a eles, assim diz o Senhor: quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo que se desviou, por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegaram-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas. E a pomba e a andorinha e o tordo observam a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Amém? O capítulo 7, o capítulo 8, 7 e 8, e eles são bem interligados. O 9 também vai falar do mesmo assunto praticamente, sobre a falsa religião praticada pelo povo de Deus nesse contexto. E é interessante que anos vêm, anos vão, e o homem continua igual, né? Durante todo o tempo a maldade sempre existiu e sempre existirá. Não há período mais mal do que outro, vamos dizer assim. Sempre a maldade existiu em todas as nações, em todos os tempos, em todas ao redor do mundo, né? Em todos os tipos de religião, em todos os segmentos. A maldade ela faz parte, que ela está impregnada lá no íntimo do ser humano. E aqui o profeta Jeremias ele faz uma advertência sobre algo que é muito comum nos nossos dias também, a falsa religião. Porque há muitas pessoas más que elas se escondem por trás de uma religião
para praticarem as suas maldades. É evidente que eu penso que a religião, o cristianismo, principalmente, que é o nosso contexto, com todas as suas dificuldades existentes, ainda é melhor do que a pessoa não ter. Mas o que o texto nos traz à luz aqui para nós pensarmos é em relação à nossa adoração a Deus, porque Deus, ele observa a nossa adoração. A Bíblia ela é escrita para nós em especial, né? As advertências que a palavra de Deus nos traz aqui é para os cristãos, para os crentes, né? E isso traz para nós lições preciosíssimas, que Deus, ele vai, através do profeta Jeremias, ele traz um contexto de uma sociedade longe de Deus, uma sociedade religiosa tão somente, mas longe de Deus. Jeremias, o profeta, ele, no capítulo 7, se você voltar, você vai perceber que no versículo 16, Deus, ele chega ao ponto de falar para Jeremias, que era um profeta, não orar pelo povo, né? Não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedidos a favor dele, por mim, pois eu não ouvirei. Deus, ele chega a um ponto de falar: olha, é muito comum, né? É muito comum nos dias de hoje as pessoas chegarem e pedir oração, né? Olha, ore por mim, porque eu estou passando por uma situação assim. É muito comum isso, né? Mas a situação estava tão grave que Deus, ele chega e fala com Jeremias: Jeremias, não ore por esse povo, não faça súplicas ou pedidos, porque eu não vou responder, eu não vou ouvir, não vou nem ouvir, quanto mais responder, né? Então é importante nós termos uma relação com Deus, e esse texto é mais voltado para os líderes. É interessante isso, né? É importante nós aprendermos, né? Um relacionamento com Deus real, de transparência, porque Deus, ele não se importa com rituais, sabe? A gente, às vezes, a igreja, a religião, ela é muito ritualista, né? Nós temos um modelo de culto, a igreja Casa de Oração, que também tem um modelo, né? Sempre a gente percebe que há um modelo a seguir, né? Só que isso, muitas vezes, ele se torna um ritual na vida da igreja, e as pessoas são ritualistas, e Deus, ele não se importa com isso, né? Deus, ele se importa com a transparência, com a verdadeira adoração. Por isso que lá em João fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele não se incomoda, né, com rituais, com coisas até bonitas, né, de se ver, mas que na realidade ela não tem fundo, ela não tem base, ela não tem raízes profundas de espiritualidade em relação a Ele, né? Então é importante nós que servimos a Deus aprendermos nesse contexto que nós vivemos, principalmente no contexto. O Brasil é um país religioso, né? O Brasil é um país que todo mundo tem uma religião, né? Mas ter uma religião não significa muito aos olhos de Deus, né? Porque Deus, ele faz uma crítica nesse capítulo 7 e 8 aqui, sobretudo, sobre uma falsa religião, uma falsa. Então, quer buscar bênçãos do Senhor, né? Quer ter um relacionamento com Deus. Quanto mais você aplicar a palavra de Deus na sua vida, em todas as esferas da sua vida, você será abençoado, você colherá bênçãos do Senhor. Então, há alguns domingos atrás eu falei, né, de pessoas que vão para o monte orar, né? Eu vou para o monte, e gostam de orar no monte. Nada contra orar no monte, mas mais importante do que orar no monte é ter uma vida que agrada a Deus, né? Uma vida que Deus olha e se agrada. Aí você pode orar no monte, pode orar dentro do carro, pode orar no banheiro, pode orar na cozinha, pode orar na sala, onde você quiser. Deus, ele vai ouvir mais do que, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente começa a idolatrar o monte. Não, é lá no monte que é poderoso, né? E aí o monte que tinha aqui, que as pessoas oravam, é interessante, que diz que lá aconteciam até algumas coisas sobrenaturais, como gravetinhos que acendiam, né? Você
faz parte do contexto de oração. Mas mais importante do que isso é um relacionamento saudável com Deus. Isso é mais importante do que orar no monte, né? Tanto que perguntam para Jesus: onde o Senhor quer que eu adore, no templo ou no monte? Jesus falou: nem no templo nem no monte. Eu quero que me adore em espírito e em verdade, né? Deus dá uma resposta. Jesus dá uma resposta ali para aqueles religiosos. Então é importante para nós aprendermos aí essa adoração a Deus da forma que nós agrademos a Deus, que nós venhamos a ter essa convivência, para que a gente possa, né, ter esse relacionamento com Deus, como um relacionamento saudável, de nós falarmos com Deus, Ele ouvir, né, e responder às nossas orações. É tão gostoso isso, e muitas vezes nós precisamos desenvolver isso em nossas vidas, né? Olha só o versículo 23 do capítulo 7. Dele, entretanto, essa ordem. Vamos ler o 22. Nós vamos buscar bastante texto na Bíblia hoje para a gente aprender, tá? Para a gente aprender mais ainda um pouco. Olha o versículo 22 desse contexto que eu estou falando aqui, ó. Quando tirei do Egito os seus antepassados, Deus ele falando com aquele pessoal, né? Olha só. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Olha só, Deus ele fala: ó, quando eu tirei vocês de lá, eu não falei assim, façam sacrifícios, façam holocausto, né? Vai para o monte. Deus, ó, né? Deles, entretanto, essa ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas o texto 24 fala: mas eles não ouviram, né? E continuaram fazendo. Faz a maldade e ora, né? Faz a maldade e vai lá, faz um ritual para tentar tocar o coração de Deus. Deus ele não se importa com isso. Deus ele se importa realmente com o nosso coração. Eu quero então trazer alguns argumentos aqui, como o povo vive de uma forma errada, esse povo tanto lá como cá, né? O versículo 4 ao 7, que nós lemos o texto do capítulo 8, versículo 4 ao 7, o profeta ele faz uma pergunta aqui, né? Quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho e não retorna a ele? Um direcionamento dizendo que o culto deles não era racional. O povo estava ali na igreja ali, né? Mas eles não tinham um culto racional, porque o profeta fala: olha, quando alguém vai num caminho errado, ele não vai buscar o caminho correto, né? Eu sou muito ruim de encontrar lugares, né? Todas as vezes que eu viajo eu me perco, né? É uma característica minha. E aí a gente tem que voltar. Eu me perdi no lugar, naquele local. O que eu tenho que fazer? Ainda bem que hoje tem os GPS aí da vida, né? E aí eu tenho que retornar para o caminho. E o profeta fala aqui exatamente isso: quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele. E ele vai no versículo 5 e fala: então por que esse povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Então, irmãos, o povo tinha em suas mentes, na sua adoração, algo que não era racional. As pessoas sensatas nas questões da vida, normais da vida, né? Quando elas entendem que estão indo por um caminho que não é correto, o que elas fazem? Elas vão arrumar a sua situação. Isso é uma vida racional, são atitudes racionais. Então, se nós vivemos de forma errada o tempo todo, nós estamos agindo como animais. E a palavra de Deus é clara: nós devemos sermos racionais em tudo aquilo. Estamos indo num caminho errado, esse caminho errado, o que eu tenho que fazer? Voltar e pegar o caminho correto, porque senão eu estaria entrando em estradas erradas. Uma vez eu fui pregar lá em Mirante do Paranapanema e eu peguei uma estrada errada, né? E o Vitor era pequenininho.
e o carro quase capotou. Eu entrei numa estrada de areião alta assim, e o canavial. O Juninho era maiorzinho, o carro ficou atolado na areia, nós tivemos que descer, a Joelma toda produzida, né? Tivemos que descer, entrar no areião, desatolar o carro. O Vitor era novinho, ficou lá dentro do carro lá, e nós ali, saí para chegar 1 hora de antecedência na igreja. Cheguei lá, já em cima da hora do culto, todo suado, todo cheio de terra, né? Porque eu peguei um caminho errado. Aí depois andando dentro do canavial e orando a Deus: Senhor, me dá uma luz aqui para me achar o local de saída. Então há pessoas que andam assim, em lugares errados, caminhos errados. E o profeta fala muito claro: se você está no caminho errado, você vai retornar e vai arrumar o seu caminho. E aí ele fala: por que então esse povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é manual para a vida do cristão. Mas é uma luta para o povo colocar em prática a palavra de Deus. Eles gostam de andar em caminhos errados. Por isso, não literalmente, irmãos, mas por isso que há muitas pessoas que estão vivendo situações complicadas, porque elas tomam caminhos errados. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor e vivermos na direção. Em questões espirituais, as consequências são muito mais danosas para a vida do homem, e as pessoas gostam de andar em caminhos errados. Eu falei essa semana com alguém, eu falei: Deus não manda ninguém para o inferno, é a pessoa que vai por conta própria. Deus não manda ninguém. Ai, que Deus cruel, né? Que manda a pessoa. Não, Deus não manda ninguém, a pessoa vai por conta própria, né? O povo se recusava a adorar ao Senhor também por engano. Versículo 8 ao 12, olha só: bom, como vocês podem dizer somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Isso aqui, irmãos, que o profeta está nos ensinando, é pessoas que ensinam erradamente. E hoje nós estamos lotados de pessoas que ensinam, pessoas que são ensinadas errado, de forma errada, em relação a Deus, né? Há uma questão interessante, que não há uma relação entre aquilo que as pessoas dizem acreditar e a forma como elas agem, né? Há uma diferença gritante da pessoa. Ela declara acreditar em algo, mas ela vive de forma errada. É uma situação que não há uma correlação. Por quê? Porque elas são enganadas, elas são ensinadas de forma errada. Por isso, irmãos, é importante nós sabermos a igreja que nós estamos indo, né? Isso é importante. Alguém convida, a gente deve ir aceitar os convites, mas tomar cuidado com o ensinamento que aquela pessoa que está lá passando para as pessoas. Eu sou muito crítico em relação a isso, porque há muitos falsos profetas que ensinam de forma errada, enganam as pessoas, principalmente as pessoas que não têm muito conhecimento, que tem pouco conhecimento. Há muitos falsos profetas, e a Bíblia diz sobre isso, que elas ensinam de forma enganosa, né? O erro da pessoa é causado pelo engano, né? Hoje é muito comum. O profeta Jeremias não era bem visto aqui pelos outros demais profetas, porque ele ensinava a palavra do Senhor corretamente. Hoje é muita mídia, né? É muito comum você perceber enganos que são gostosos de ouvir. Muitos coaches, pastores coaches, né, que a gente diz, que ensina que você só vai se dar bem, que você é mais que vencedor, e mas eles direcionam apenas para esse contexto, né? Eles não exigem. Hoje, irmãos, está uma luta para ser pastor hoje em dia, porque a demanda é muito complexa hoje. Os pastores hoje eles estão sendo colocados contra a parede em algumas
algumas situações cotidianas do nosso contexto, do nossa, algumas, me fugiu a palavra aqui, algumas demandas sociais, modernas, está encurralando os pastores em algumas decisões que eles devem tomar, né? E que vai ficar mais difícil, cada vez mais difícil. Então, um grande número de líderes optam por ensinar de forma errada para se adaptar, né? Já houve um pastor muito famoso no Brasil que declarou que a Bíblia deveria ser atualizada. Um pastor muito famoso, batista, o Ed René, ele declarou que a Bíblia deveria ser, inclusive ele foi expulso do sistema batista por conta dessas falas dele. Ele declarou que a Bíblia deve ser atualizada para poder se adequar ao contexto do homem de hoje. Não o homem se adequar à Bíblia, não. Ele disse que não, a Bíblia deve ser atualizada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo na internet também, porque isso vai entrando na nossa mente e vai dominando a mente. Então, muito cuidado com aquilo que é ensinado na internet, né? A internet é uma maravilha, mas tem os perigos que o inimigo usa para encher a mente da pessoa, né? E a internet hoje é algo que nós ficamos 24 horas conectados, sabia? Todos nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que está sendo ensinado ali na internet. Então saber quem é a pessoa, né? Investigar quem é a pessoa que você está seguindo aí, porque há muitos falsos profetas aí que estão ensinando errado. Depois fica difícil de arrumar, tá? Os ministérios dos falsos profetas agradam mais o povo, pois concentrava na superficialidade e vendia qualquer boa notícia que o povo deseja ouvir. O falso profeta, ele vende notícia que eu quero ouvir, né? Dificilmente você vai ouvir um pregador falando assim: toma a tua cruz e me siga. Dificilmente. Por quê? Porque ele tem objetivos próprios na sua mensagem e as pessoas adoram, né? As pessoas adoram. Então eu sou muito criterioso e crítico em relação a isso. Nós devemos tomar muito cuidado. Jeremias, ele tinha poucos amigos, pois a mensagem do profeta Jeremias não agradava ao povo, agradava a Deus. Eu não estou aqui para agradar a ninguém, tá? Estou aqui para agradar a Deus, porque nós enfrentaremos juízo. Eu quero ler Malaquias capítulo 1, versículo Malaquias 1,14, diz assim, ó: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Capítulo 2 de Malaquias, versículo 1 e 2, olha só: e agora essa advertência é para vocês, ó sacerdotes: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. E o versículo 6 ao 9 diz assim, ó: a verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou-se muito do pecado, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, o verdadeiro profeta, verdadeiro líder espiritual, ele não basta ser honesto, ele precisa parecer honesto. Então, irmãos, a exigência é rigorosíssima. Então, mais uma vez, tome cuidado com aquilo que você está ouvindo, né? Seja bastante seletivo, né? E a teologia hedonista, que eu bato sempre nessa tecla, está impregnando e dominando pessoas que são até pouco tempo atrás não entrava nessa onda, e ela chega e pega. Por quê? Porque é aquilo que eu quero
ouvir, né? E tudo que nós fizermos, nós sofreremos juízo de Deus. O versículo 13 lá de Jeremias, capítulo 8. Quer ver o que diz? Olha o que diz o versículo 13: eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Então, irmãos, todas as nossas condutas, toda a nossa conduta, ela sofrerá um juízo. E quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, né, e 21, vai falar do julgamento que terá, que haverá. Então é importante termos uma vida reta diante de Deus, né? Toda desobediência espiritual termina em juízo, né? Então é importante nós seguirmos aí a nossa boa conduta, para que nós venhamos a ser abençoados pelo Senhor, tá? E eu quero então, de forma bastante rápida, dar 3 dicas para nós aqui, para nós seguirmos a nossa vida e para você passar para outras pessoas também, você como um missionário do Senhor aí. Sejamos racionais em tudo que fizermos, né? Seja racional nas suas ações, na sua vida em relação a Deus. Romanos 12, 1 a 2, né? Coloca lá para nós, Carlos, Romanos 1 e 2, que nós já sabemos, né? Romanos 12, ó, Romanos 12, 1 e 2. Esse é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto racional, né? Quando você perceber algo irracional, aplica Romanos 12, 1 e 2 como remédio ali para a vida, para a sua vida, né? Seja racional em todas as suas ações em relação à sua vida, né? As suas finanças, tudo controladinho ali, tudo com racionalidade, na sua conduta, na sua forma de se alimentar, na sua forma de viver, na sua forma de agir, nas músicas que você ouve. Seja racional, né? Seja bem, né? Para se amoldar, para que o mundo se amolde, para que você não se amolde ao padrão do mundo, que são padrões que não agradam a Deus na maioria das vezes, né? Fuja de todo tipo de engano também. Aplica a palavra, coloque a palavra de Deus em todas as suas decisões. Eu tenho batido bastante nessa tecla, né? De você aplicar a palavra de Deus em todas as suas decisões. Vai tomar uma decisão, coloque a palavra de Deus à frente, né? Quando a gente aplica, como aquele produto que eu falei há algum tempo atrás, como aquele luminol, né? Aquele produto que é colocado ali quando eles não encontram marcas ali, aí o investigador chega, o perito, ele joga aquele produto luminol e mesmo onde lavou aparece a marca de sangue ali. Então, que a Bíblia seja um luminol na sua vida, nas suas decisões. Jeremias capítulo 9, versículo 12 ao 14, olha o que diz. Jeremias 9 diz assim, versículo 12: quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Porque a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa. O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles, não me obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza dos seus próprios corações, indo atrás dos balaíns, como os seus antepassados lhe ensinaram. Então, vejam só, né? Segue a lei do Senhor, a palavra de Deus.
Lá em Timóteo, capítulo 2 Timóteo 3,16, a palavra de Deus é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a boa obra. Então é importante nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso casamento, no nosso relacionamento, em tudo. E assim a nossa vida será mais tranquila, né? E por último aqui, busque a verdadeira cura para a sua alma. Busque a verdadeira cura para a nossa vida, né? O descanso, né? Eu acho que foi a Agra também que no domingo leu aqui: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a Jesus. Está cansado, está sobrecarregado, né? Busca Jesus. Jeremias capítulo 8. Já li tanto esse texto aqui, olha que texto maravilhoso. Versículo 22. 8:22. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Deus, ele insiste de uma questão, irmãos, de um povo saudável. Deus, ele insiste nisso, de um povo saudável. E ele pergunta: não há bálsamo em Gileade, não há médico, né? Por que não há sinal de cura para a ferida do meu? Então, lá o salmista fala que enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo gemia de tanta dor. Então sempre há um fundo de erro, né? A enfermidade, ela na maioria das vezes, irmãos, isso é científico. A enfermidade, mais de 70% das enfermidades está aqui, ó, na nossa mente. Então, buscar a verdadeira cura. Eu quero finalizar com Isaías 58, versículo 2 a 8, para a gente finalizar aqui esse estudo. Fala sobre o verdadeiro jejum. Isaías 58, versículo 2 a 8, diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncio ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Não é este soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Assim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Olha que texto maravilhoso que nos ensina como que Deus, ele quer que nós agimos, né? Longe de rituais, de holocaustos, mas com uma vida tranquila, normal, que uma vida que agrada ao Senhor, que faz o que é certo, que seja amigo de Deus, né? Uma vida que Deus se agrade, que Deus olha e é isso que Deus quer. Mais uma vez,
Mais uma vez eu vou citar 2 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma terra doente, irmãos. Há uma terra doente que precisa ser sarada. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Senhor Deus, nos exorta. Obrigado pelas vidas que aqui estão nessa noite, Deus, que juntos nós estamos fazendo a Tua obra, proclamando a Tua palavra a outras pessoas que nos assistem também de suas casas, que não puderam estar aqui nessa noite, Senhor. Mas nós uma vez eu Te agradeço por aqueles que puderam estar aqui, Senhor, que estão sempre fazendo a Tua obra, que estarão amanhã, no sábado, no domingo, Deus, que juntos nós formamos esse corpo, Deus, que leva a Tua palavra, a Tua mensagem, Deus. Então eu Te agradeço por cada vida aqui presente, Deus, que veio aqui nessa quinta-feira, Deus, que estará amanhã, aqui no sábado, que juntos realmente, Deus, nós somos esse corpo do Senhor aqui na terra, Senhor. Então eu apresento a vida de cada um como ministro do Senhor, Pai. Eu peço as Tuas bênçãos e declaro as Tuas bênçãos sobre cada vida, Deus, do Teu povo que aqui estão, que assistem ao Senhor, que estarão assistindo, Deus. O Senhor esteja ajudando nas suas dificuldades, nas nossas dificuldades, todos nós temos, Senhor. Então eu peço que o Senhor esteja olhando de uma forma especial para as nossas vidas, mas também Te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre as bênçãos que estão sendo derramadas sobre a nossa vida, sobre o Teu povo, Senhor. Mesmo em meio à luta, Senhor, nós temos sentido a Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor, nos ajudando em cada momento das nossas vidas, Senhor. Então, temos um coração grato ao Senhor. Ó Deus, esteja curando aqueles que precisam, Senhor. Ó Deus, a verdadeira cura que vem do Senhor, o Senhor esteja aplicando em nossas vidas, Senhor. Mais uma vez eu Te agradeço pela vida do Lucas. Ó Deus, a cirurgia não foi agora, será em setembro, mas eu sei que o Senhor já está fazendo o melhor sobre aquela vida, Senhor. Ó Deus, obrigado, nós Te agradecemos, perdoa os nossos pecados, Senhor, nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas. Todos nós temos as nossas falhas, mas nós colocamos diante do Senhor, pedindo a Tua ajuda, para que nós venhamos a caminhar cada vez mais, Deus, como o Senhor assim deseja, Deus, agradando ao Senhor. E seja abençoando aqueles que estão em casa, nos assistindo nesse momento, Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse grande corpo do Senhor que se forma aqui na nossa terra, Senhor. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. No sábado